Veja que interessante, Daniel capítulo 12. Hoje é 25 de abril de 2018. Nós então iremos estudar o último capítulo do livro de Daniel, que é o capítulo 12. Os últimos tempos é o título na minha Bíblia do livro de Daniel capítulo 12. E ao mesmo tempo é uma continuidade das revelações do anjo para Daniel no capítulo 11. Daniel ele teve várias revelações. Várias vezes o anjo Gabriel visitava Daniel para fazê-lo entender suas visões, fazê-lo entender as interpretações, para que ele viesse escrever esse livro. Então vamos à leitura da Bíblia. Diz assim, versículo 1: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, aqui a gente vê que o anjo, ele está se referindo ao teu povo, quer dizer, ao povo judeu. Não está se referindo à igreja. Uma coisa é a igreja, gentios. Outra coisa é o povo judeu. Aqui está se referindo a esse tempo de angústia que nunca se houve, é justamente essa semana de anos que está faltando para completar as 70 semanas da visão de Daniel no capítulo 9. Então esse último capítulo eu vou lendo o versículo e vou explicando. Vamos voltar ao versículo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Então você veja de que não é o povo do tempo de Daniel. Os filhos do teu povo é a descendência dos judeus. E ele está falando de algo que aconteceu há cerca de 2.500 anos atrás. Estava o anjo Gabriel falando para Daniel, para ele escrever todas essas coisas. Voltando aqui na leitura, e haverá um tempo de angústia, qual nunca se houve. Então, esse tempo de angústia, o qual nunca se houve, ele está se referindo aos 3 anos e meio, aos últimos 3 anos e meio dos 7 anos, dessa semana de anos. Enquanto que todo o capítulo 11 estava se referindo ao período da Grécia, esse capítulo 12 já está se referindo ao período romano, ao período de Roma, que é a parte de ferro e de barro misturado, que é o finalzinho da estátua do capítulo 2. Então, todo esse capítulo 12 vai estar se referindo aos 7 anos. Vamos aqui voltar no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com todos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, esse anticristo, essa trindade de Satanás que vai agir durante essa semana, serão 3 anos e meio de paz falsa, que é onde vai se levantar o templo, para voltar a dar continuidade ao sacrifício de oferta de manjares. 3 anos e meio vai voltar a ter o sacrifício. Os judeus vão voltar a fazer sacrifício diário, sacrifício contínuo. 3 anos e meio. Aqui, nesse versículo 27, está mostrando que na metade da semana, que é equivalente a 3 anos e meio, 7 semanas de anos, 7 dias
das semanas, 7 anos, aí vai parar o sacrifício. E esse capítulo 12, vamos voltar para o capítulo 12, está se referindo justamente a esse tempo de angústia que nunca houve na face da terra. Desde quando houve nação, nunca houve. Vamos para o versículo 2 agora. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui parece que está falando do último julgamento, porque são duas ressurreições, né? Tem a ressurreição na vinda de Cristo e outros vão continuar dormindo. Aqui nesse versículo 2, ele está se referindo depois do milênio. Não está falando da ressurreição que vai ter junto com o arrebatamento, que vai haver uma ressurreição juntamente com o arrebatamento. Esse versículo 2 não está se referindo a essa ressurreição junto com o arrebatamento, porque está dizendo: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno e sofrimento eterno. Então isso aqui é o último julgamento, certo? No versículo 3, os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então isso é o que o anjo está falando para Daniel da semana da grande tribulação, que são 7 anos. Esses 7 anos vai começar a contagem após o arrebatamento. A igreja vai estar aqui na terra? Certamente que não, porque o arrebatamento é justamente para tirar a igreja da terra. Quem for membro do corpo de Cristo, quem for servo do Senhor, então vai ser arrebatado. Esses frequentadores de igreja, essas pessoas que não têm o compromisso, não servem, de repente até são salvos, mas correm um risco muito grande de ficar. Que esses vão ficar, como está falando no versículo 2. Uns vão ser para a ressurreição eterna, porque são salvos, e outros para desprezo, sofrimento eterno. Quando fala no versículo 3, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, como as estrelas, porque esses sábios, eles se aprofundaram nos ensinamentos e eles passaram a ensinar. Pode observar aqui, e os que a muitos ensinam. Então você tem que aprender para poder ensinar. Aqui tem uma promessa para os que ensinam. Então está bem claro que tem promessa. Quem ensina Apocalipse, quem ensina sobre Daniel, claro que para você ensinar você tem que estudar, você tem que aprender. Então há uma promessa para esses que ensinam o livro de Daniel, que é um livro misterioso, e o Apocalipse. No versículo 4, diz bem assim: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Até ao fim do tempo. Então ele está se referindo às 70 semanas aqui. Até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então, muitos correrão de uma parte para outra, quer dizer, o livro, esquadrinhando o livro de Daniel. Quantos nesse momento estão esquadrinhando o livro, estudando, esmiuçando para adquirir o conhecimento, para se multiplicar o conhecimento? Então ele está dizendo: encerra estas palavras, termina o livro, até o fim do tempo, até o tempo certo. Versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé
outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro de outro lado, à beira do rio. Versículo 6. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? Então você vê duas pessoas, dois anjos aí, um anjo diferente um do outro, né? Que pode ser o próprio Cristo Jesus, né? Ninguém sabe. Aí quando que vai acontecer essas maravilhas? Quando será? Olha o versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metades do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, sobre estas coisas serão cumpridas. Então ele levanta a mão direita, a outra mão, e ele faz um juramento. E ele diz, olha, e jurou para aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo. Qual seria um tempo? Esse tempo seria os 7 anos, a última semana, a 70ª semana. Então, para um tempo, fica aqui no versículo 7, olha, está escrito, um tempo. Aí vem, tempos e metade de um tempo. Então, quando fala aqui tempos, é esse tempo aqui, 7 anos, dividido no meio. Como nós vimos lá no capítulo 9, no versículo 27. E fará firme aliança com muitos por uma semana. É esse tempo aqui. Aí vem, na metade da semana, olha aqui, a semana dividida em 2 tempos. E metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Aí encerra as 70 semanas. Aí fecha as 70 semanas proféticas do capítulo 9 do livro de Daniel. Versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. No capítulo 9, o anjo vem mostrar para Daniel que são 70 semanas. Que essas semanas de ano, que a gente entende que ser semana de ano, não pode ser semana de dia, que semana de dia seria um tempo muito curto. Essas semanas de ano seriam o quê? 490 anos. Da saída do povo da Babilônia até a morte de Cristo, conta-se 483 anos. Então está faltando 7 anos para essas 70 semanas de anos. Então, aqui no versículo 9 do capítulo 12 de Daniel, está dizendo, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Qual é o tempo do fim? Das 70 semanas, dos 490 anos. Então, o final desses 490 anos, que são 3 anos e meio, que é o tempo de angústia, um tempo de angústia na qual nunca se ouve, então é esse finalzinho aqui. O versículo 10, nesse finalzinho aí, ó, muitos serão purificados e embranquecidos. Então você vê purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Vamos esmiuçar esse versículo 10. Ó. Nós podemos entender, purificados, é igreja purificada com o sangue de Cristo. Quem estava no período da tribulação, que não aceitou a marca, que não aceitou a aliança com o anticristo, então
purificados, foram mortos, deram a sua própria vida, morreram, mas foram salvos, purificados. A gente vê aqui, embranquecidos. A gente pode entender esses embranquecidos, quando a pessoa morre, o que acontece? Fica embranquecido. Então dá para a gente entender que são os que morreram nesse período aqui dos 7 anos, né? Nos últimos 3 anos e meio. E provados, quer dizer, provados, foram provados, os que foram perseguidos, que continuaram vivos, foram muito perseguidos, mas foram aprovados por Deus. Aí está falando dos ímpios, mas os ímpios procederão impiamente. Então nós vemos 3 tipos de povo aqui: os que foram purificados, os que foram embranquecidos, os que foram provados e os ímpios. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então esse versículo 11, o que ele está falando? Desde o dia, vamos voltar lá para Daniel capítulo 9, versículo 27, está aqui, ó. Ele fará aliança com muitos, quer dizer, por uma semana, os 7 anos, na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares. Voltando para o versículo 11 aqui de Daniel 12, ele está dizendo o quê? E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, quer dizer, contando nesse dia que foi tirado, vai se contar 1290 dias. Esse calendário lunar dos judeus, o ano são 360 dias do ano. Já nos dias em que nós vivemos, o nosso calendário é o calendário solar. São 365 dias no ano. Esses 1290 dias, ou 1290 anos, certamente é dia. Por quê? Porque está se tratando dos 3 anos e meio, que são os últimos 3 anos e meio das 70 semanas, para fechar a profecia das 70 semanas. Você vê que no versículo 12, ele já coloca outro número, outra conta. Deus já mostra aqui para Daniel: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então a gente já vê que é uma outra conta que tem aqui, que o Senhor está se referindo, que é mistério. E aqui no versículo 13, tu porém, Daniel, né? Falando com Daniel, tu porém vai até o fim, porque descerás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então Daniel foi exortado a seguir com perseverança e firmeza a sua jornada de fé e de fidelidade ao Altíssimo, para ir até o fim, pois logo descansaria, quer dizer, Deus o levaria ao paraíso. A gente entende, minha amiga, meu amigo, que tanto o livro de Apocalipse como o livro de Daniel, que são livros proféticos, são complexos. Para a gente entender, a gente tem que ter a unção do Espírito Santo. A gente tem que ter a direção do Espírito Santo. Você veja que no versículo 11 está nos dando um número de 1290 dias. Se a gente for fazer as contas no calendário lunar, que é o calendário do judeu naquele tempo, esses 3 anos e meio vai dar 1260. Quer ver? Vamos fazer a conta. Então vamos lá, 360 dias, mais outro ano, 360 dias, mais outro ano,
360 dias, mais a metade, 180, igual 1260. Só que aqui no versículo 11 está falando 1290. A gente está vendo aí um mês a mais, 30 dias a mais. Então ninguém sabe explicar esse mistério, porque uns dizem de que é o tempo do ministério de Cristo, que é a verdadeira propiciação de 1290 dias, e esses 45 dias extras mencionado no capítulo 12 seria o tempo entre a ressurreição dele, no dia que ele ressuscitou, e a sua ascensão, subida ao céu. Então a gente vê que o livro de Daniel, de um versículo para o outro, passa muitos anos, tanto Daniel como Apocalipse. Às vezes está se referindo a um tempo que no mesmo versículo já passa para frente, passa para trás. E assim é muito difícil essa conta divina, porque nós fazemos conta de ser humano. Nossa matemática humana é diferente da matemática divina. Então a matemática divina é muito misteriosa. Por isso só o Espírito Santo para nos revelar. Aí o versículo 12 já vem com esse outro mistério, bem-aventurado, quer dizer, feliz, mais do que feliz, o que espera e chega até 1335 dias. Ora, se a gente está vivendo esse momento aqui do versículo 12, é a pessoa vivendo os três últimos anos, os 3 anos e meio, os últimos dias, finalzinho de tudo, e ele está dizendo o que espera e chega até 1335 dias. É outro mistério, porque certamente esses que esperarem e chegarem nessas contas divinas, certamente são os que já estarão entrando no milênio junto com Cristo, para o milênio, 1000 anos. E termina dizendo, tu porém, Daniel, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Minha amiga, meu amigo, ninguém poderia interpretar o livro de Daniel enquanto não chegasse a hora. E a hora chegou. O livro ele está sendo aberto. Os mistérios estão sendo desvendados. E ele está desvendando, revelando para os sábios, para os que estudam. Vamos estudar a palavra de Deus para a gente ensinar a outros. Você veja que quando ele está se tratando aqui desse tempo, do final dos tempos, lá atrás, eu vou mostrar agora para vocês, está escrito de que os homens, a besta, o diabo, o tempo, ia mudar tanto a lei como os tempos. Mostra aqui no capítulo 7, no versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Então, aí diz, versículo 26, mas o juízo será estabelecido e eles terão seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. Então você vê que vai para frente, vai para trás. Isso quando vai para frente são anos, são séculos, muitas vezes até milênios. Pois nós já estamos há 2500 anos quando todas essas coisas foram reveladas para Daniel, profeta Daniel. Por isso não adianta a gente insistir e querer mudar nada e deixar que o Espírito Santo nos mostre, nos revelando. Temos que entender de que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem aos homens. Aquilo que Deus quer revelar,
e para quem Ele quer revelar. Então Ele revela. E aqui se trata, tanto o versículo 11 e 12, esses mistérios dessas contas, né? De 1.335 dias, 1.290 dias. Então, vamos entender que está se tratando do final de tudo, o final dos tempos, e vamos estar preparados, minha amiga, meu amigo, para o arrebatamento, porque a qualquer momento já está para acontecer, pois nós estamos no final dos tempos. Que Deus abençoe todos vocês que acompanharam comigo nesse estudo do livro de Daniel. Foram 12 capítulos de muito aprendizado. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e nos abençoe, nos guiando, nos ensinando e nos ajudando para permanecermos até o fim. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.